A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Direito no Ar. Uma ótima manhã para todos que estão sintonizados na Rádio Timbira do Maranhão. Eu sou Heraldo Moreira e a partir de agora vocês estão convidados a acompanhar o nosso programa, que traz as principais notícias do universo jurídico e que marcaram a semana. Lembramos que este programa é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Em julho de 2020, o Tribunal de Justiça do Maranhão instituiu, por meio de resolução, o Comitê da Diversidade no âmbito do Poder Judiciário, que tem o objetivo de assegurar o respeito aos direitos fundamentais dos diversos grupos da sociedade, garantindo-lhes acesso à justiça contra qualquer tipo de preconceito e violência. O Comitê da Diversidade atua como um órgão auxiliar permanente da estrutura do Tribunal de Justiça, promovendo a conscientização para a necessidade de respeito à diversidade e à erradicação de preconceitos e práticas discriminatórias, sobretudo no âmbito interno do Judiciário. Para falar sobre a atuação deste importante órgão do Tribunal de Justiça do Maranhão, convidamos o coordenador do Comitê da Diversidade, juiz Marco Adriano Fonseca, que também ocupa o cargo de primeiro vice-presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Bom dia, doutor Marco Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Heraldo, bom dia a todos os espectadores do programa, um prazer poder debater um pouco sobre a atuação institucional do Comitê de Diversidade do Maranhão. Doutor Marco, para a gente começar, eu queria tratar de algumas situações, até de cunho pessoal, antes que a gente entre realmente no tema de hoje, porque de repente pode servir até de inspiração para outras pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Por que o senhor escolheu a carreira da magistratura e como que o senhor conseguiu chegar até ela? Eu lembro, inclusive, se eu não estiver enganado, que no concurso em que o senhor foi aprovado, o senhor foi o primeiro colocado. Então, certamente, o senhor deve servir de inspiração para muitas pessoas. Obrigado, Heraldo. A tua pergunta me permite contar um pouco da minha trajetória, né? Eu sou maranhense, sou natural de São Luís, e estudei ao longo da minha trajetória toda primário e secundarista no Colégio Batista, fiz o curso de Direito na Universidade Federal do Maranhão e ingressei em alguns cargos públicos, né? Fui escrivão de Polícia Civil, agente administrativo da Polícia Federal, até ingressar no cargo de analista judiciário, que completei 15 anos de aprovação no concurso, né? E a partir da dinâmica da vivência como analista judiciário, eu despertei para a magistratura e ingressei na magistratura do Maranhão, no concurso de 2008, que encerrou em novembro de 2009, e completei aí 11 anos, estou caminhando para 11 anos de magistratura. E, na ocasião do concurso, eu passei em primeiro lugar. Foi um concurso bastante disputado, candidatos de vários estados, muitos maranhenses também foram aprovados, e é uma honra, é uma satisfação muito grande ingressar na carreira da magistratura e atuar no meu próprio estado natal, podendo aí contribuir para a otimização da prestação jurisdicional, que é o nosso compromisso de prestar um bom serviço à comunidade. E nessa perspectiva é interessante ressaltar, né, que na ocasião da posse, a jornalista que me entrevistou, ela inclusive fez esse destaque: nossa, você é maranhense e você é negro. E naquele momento, talvez, foi o primeiro impacto assim, da perspectiva racial relacionada com a carreira da magistratura. Até então, não tinha essa dimensão de quanto haveria da representação, né, da representatividade decorrente do cargo que eu ocupo e o aspecto racial também. A propósito, além desse primeiro
encontro seu com o preconceito após estar na magistratura. O senhor já viveu, infelizmente, outros momentos anteriores ou posteriores a esse? Muito bem, Heraldo. Inclusive, foi alvo de uma campanha da AMB, né, uma campanha da Associação de Magistrados Brasileiros, destacando essas vivências e experiências de magistrados negros ao longo da sua trajetória de vida, né? E eu sempre enfatizo 2 episódios. Um primeiro, quando eu, já sendo magistrado, como eu enfatizei, né, eu fui servidor público vou fazer 18 anos de serviço público. E ao longo do tempo você vai constituindo um patrimônio, né? Então, quando ingressei na magistratura, eu levei uma ocasião no local para fazer uma revisão, né, uma simples revisão. Estava lá no ambiente de clientes, na área normal de vivência de clientes, não estava nem trajando uma roupa que fizesse remissão a ser funcionário do estabelecimento, mas logo quando o serviço foi finalizado, eu fui buscar meu veículo, um outro cliente que também estava comigo no mesmo ambiente, falou assim, olha, você pode buscar meu veículo já está pronto. Aí eu falei, não, eu sou cliente, eu não sou funcionário. Então, isso evidencia, talvez, não uma prática de racismo intencional, eu acredito que não foi na intencionalidade, só que os atos de discriminação também podem ocorrer de forma indireta, não intencional, decorrente muito da forma como as pessoas compreendem a posição do outro naquele ambiente. Então, provavelmente, para aquela pessoa, uma pessoa negra naquele ambiente não estaria na condição de cliente, mas sim na condição de funcionário. E isso é uma representação de como, culturalmente, as pessoas são inclinadas a entender qual é a posição do negro no espaço social. Então, talvez, para aquele indivíduo, naquele ambiente não seria possível um negro estar na condição de cliente, né? Então, isso evidencia, digamos assim, a forma como o racismo no Brasil é velada. E um outro episódio também, já no exercício da magistratura, especificamente numa audiência, ao ser apresentado preso para ser interrogado, ele demonstrou assim, uma certa surpresa, né? Ele mostrou, nossa, você que é o juiz? Eu falei, sim, sou o juiz. Nossa, você é negro. Então, vejo um impacto até para um outro negro perceber um juiz com essa característica física, né? Então, isso também evidencia o quanto as pessoas são condicionadas a compreender que o negro estaria relegado a um papel de subalternização. Então, isso evidencia um aspecto cultural que é construído historicamente. Isso decorre muito da forma como o Brasil foi colonizado, especialmente mediante a exploração de mão de obra escrava, mão de obra escravizada, especialmente negros, e os reflexos disso ao longo da nossa trajetória, mesmo aí mais de 120 anos depois da abolição da escravatura, né? Então, são 2 episódios que eu sempre friso para evidenciar esse aspecto, digamos assim, negativo da projeção de que a sociedade faz ao negro. E aí você me permite um aspecto positivo, foi também na comarca de Pedreiras. Eu residia com minha família lá, no final de semana fui a um estabelecimento comercial, numa quitanda, comprar um refrigerante, e a dona da quitanda, uma senhora negra, recebeu muito bem, me abraçou, conversamos, e aí ao longo da conversa ela me pediu para chamar a neta. A neta dela tinha a idade do meu filho estava comigo na ocasião. E aí ela falou para a neta, olha, esse aqui é o nosso juiz, é o doutor Marco Adriano, veja, é um juiz e ele é negro. Então, aí ela falou para a neta, não tenha vergonha do que você é, pense que você pode alcançar, porque você está vendo aqui um negro que é juiz, então você pode ser tudo aquilo que você quiser. E depois a idosa me contou que a neta estava sofrendo bullying na escola. Então, essa semana é a semana justamente de conscientização sobre bullying e violência nas escolas. Então, perceba, em 2015, que foi a ocasião desse episódio, ainda uma criança sendo vítima de racismo, e aí ela projetando esse aspecto negativo na compreensão dela enquanto indivíduo. Então, vejo os malefícios
dessa forma cultural com que o Brasil trata essa temática, é uma forma velada e acaba sendo bastante impactante na formação psíquica do próprio indivíduo. Ele acaba tendo que tolerar e aceitar uma sequência sistemática de atos de discriminação, incorporando aquilo como se fosse um conceito negativo, enquanto, na verdade, ele deve ter evidenciado e estimulado as suas potencialidades, as suas capacidades, para que aí sim ele consiga ter um convívio, uma inserção social. E aí o papel do Estado, o papel das instituições, tanto públicas quanto privadas, são essenciais nessa formação dessa nova perspectiva, né, de uma perspectiva antidiscriminatória. Perfeito. Doutor Marco Adriano Fonseca, faltou dizer só como foi que o senhor se preparou e conseguiu passar ainda por cima em primeiro lugar no concurso da magistratura, porque essa receita de bolo aí muita gente quer também, né? Olha, Heraldo, eu acho que tudo é planejamento e cada um tem que encontrar o seu tempo, né? Eu era analista judiciário do Tribunal de Justiça na época, entrei no concurso de 2006, né? Então, ao me formar, eu já tinha decidido que eu queria ingressar em carreiras jurídicas, né, em concurso público. E, a princípio, eu tinha uma veia pelo Ministério Público, porque não era necessário os 3 anos de formado na época, né? Só que, lamentavelmente, no ano que eu me formei, veio a emenda constitucional estabelecendo essa exigência. Então, nesses 3 anos de atividade jurídica, eu busquei me qualificar. Então, fiz uma pós-graduação, fiz cursos preparatórios, e aí todos os dias, assim, no ano, na reta final, nos 6 últimos meses, antes da realização do concurso, eu me dedicava pelo menos 2 a 3 horas de estudo diário com base no programa do concurso público anterior. Então, eu pegava o edital anterior e tentava criar uma programação, né? Então, muitos estudam muito mais horas do que isso, mas era a minha condição por ser servidor público. Eu também dava aula, eu era professor do curso de Direito, e isso tudo contribuiu para, digamos assim, formar uma rotina de preparação. Então, foi o planejamento a longo prazo, pensando nos 3 anos, e a perseverança, digamos assim, a vontade de ser aprovado. Na época, e aí eu fui professor de cursinho também, a gente sempre enfatiza que o concurso a gente tem que estar preparado para os concursos. E aí, nessa preparação, eu vim fazendo outros concursos em outros estados, passei no Ceará para promotor, passei aqui para juiz de direito e também no Maranhão passei para defensor público. Então, tudo foi nesse mesmo contexto temporal, né? Em 1, 2 anos de preparação, mas também não fui aprovado em vários outros, não passei para procurador do estado do Ceará, não passei para procurador do Piauí. Então, o concurseiro ele tem que ter foco e tem que ter fé e acreditar que uma hora vai chegar a sua vez, né? E você tem que estar preparado todo o tempo. Então, a dica que eu posso dizer é: prepare-se, estude com base no último programa e não desista, mesmo que o resultado não aconteça imediatamente. Alguns passam de primeira, outros precisam de um pouco mais de bagagem, mais de continuidade de estudo e submissão a concursos públicos. Essa é a projeção da minha dica de sucesso. E não desistir, é acreditar que o seu resultado uma hora vai chegar. Com certeza, fica aí essa mensagem de fé, de otimismo para os nossos concurseiros que estão acompanhando o programa. Agora, voltando ao nosso tema, doutor Marco, de que forma o Comitê da Diversidade, que o senhor é o responsável pela condução, tem atuado em torno de temas que a gente sabe que são muito sensíveis, né? E importantes, claro: equidade de gênero, raça, etnia, orientação sexual e também o caso de pessoas com deficiência. Perfeito. O Comitê de Diversidade ele foi instituído a partir de uma iniciativa do nosso presidente, desembargador Lorival Cerejo, que inseriu a perspectiva do acesso à justiça sem discriminação
dentro do planejamento estratégico da sua gestão. Então, está entre as metas estratégicas da atual mesa diretora instituir essa política antidiscriminatória no âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, a partir disso, em julho, por meio da Resolução 47 de 2020, o Tribunal de Justiça instituiu o Comitê de Diversidade, que é composto por magistrados e servidores, e sempre pretendendo instituir aí essa política antidiscriminatória dentro da funcionalidade operacional do tribunal. Então, um dos objetivos estratégicos do Comitê de Diversidade é impulsionar ações institucionais por parte de todos os setores do Tribunal de Justiça para viabilizar essa nova cultura institucional. Então, um dos eixos de atuação é o eixo de formação. E aí, dentro do calendário ainda de 2020, mesmo com todas as dificuldades da pandemia, foram promovidos cursos de formação para magistrados e servidores em modalidade remota, né? Não foi possível ainda atividades presenciais, e o comitê já apresentou uma minuta de uma programação para o ano de 2021. E aí a ESMAN, que é uma grande parceira das ações do comitê, está divulgando o calendário de curso de formação. Teremos cursos tanto para magistrados quanto para servidores. Então, além da perspectiva da formação que é necessária, o Comitê de Diversidade ele tem o seu olhar voltado para o público externo. Então, trabalhamos o público interno com ações formativas e campanhas institucionais, e trabalhamos com o público externo com a chamada escuta ativa, né? Então, promovemos audiências públicas com o movimento negro e também com o movimento LGBT, e promovemos vários eventos de formação e debates por meio das redes sociais do Tribunal de Justiça, tanto o canal do YouTube do Tribunal e da ESMAN, quanto o Instagram do Tribunal e da ESMAN. Periodicamente ocorrem eventos voltados a esse público externo. Então, o comitê aprovou um calendário de diversidade e está promovendo alguns eventos também de reuniões com coordenadorias temáticas do tribunal. Foi promovida uma reunião em que estava presente a coordenação de acessibilidade e inclusão do Tribunal de Justiça. Isso foi bastante positivo, porque impulsionou as ações dessa coordenadoria. Na mesma ocasião, uma reunião com a Coordenadoria de Sustentabilidade do Tribunal, com a Unidade de Monitoramento Carcerário e com a Coordenadoria da Mulher, já que o comitê teria, digamos assim, essa visão estratégica de todas as ações segmentadas do tribunal. Então, a ideia é impulsionar para que todos atuem de forma coordenada, e aí o papel fundamental da assessoria de gestão estratégica do Tribunal de Justiça, que é a nossa coordenação de planejamento estratégico, e pretendemos, a partir disso, estabelecer as ações de forma coordenada e permanente. Como muito bem enfatizaste no começo, se trata de um órgão permanente do Tribunal de Justiça, e os seus representantes, né, nós temos um mandato de 2 anos, e para o próximo mandato, que vai ser a partir de 2022 a 2024, já vai ser através de eleição. Então, a primeira gestão foi por indicação do presidente do tribunal, e as próximas composições serão através de eleição, pelo critério, digamos assim, democrático e participativo dos magistrados e servidores para a continuidade desse trabalho que está sendo iniciado com essa primeira composição do comitê. O senhor deixou claro no início da sua fala, doutor Marco Adriano, que foi uma iniciativa do atual presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, o desembargador Lorival Cerejo. É uma iniciativa, então, isolada do Poder Judiciário do Maranhão, ou o senhor tem conhecimento de que isso existe em outros estados, na área federal também, e até mesmo no CNJ? Perfeito, Heraldo. O desembargador Lorival ele foi, digamos assim, um visionário dessa temática. Então, em julho de 2020, não havia uma ação coordenada do CNJ nessa temática. E, coincidentemente, o comitê foi instituído no dia 6 de julho, e no dia 7 de julho, o CNJ promoveu um seminário, né, sobre questões raciais no judiciário, e no mês de agosto foi promovido
um evento chamado Democratizando o Acesso à Justiça. Então, a partir desses 2 eventos, de julho e agosto, o CNJ criou um grupo de trabalho e foi aprovada uma resolução instituindo uma política chamada política antidiscriminatória para que os tribunais de justiça criem as suas coordenações locais. Então, até quando nós fomos instituídos pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, o TJMA era o 5º estado que tinha constituído uma comissão, um comitê voltado à temática da diversidade. Geralmente, nos outros tribunais, especialmente no Rio Grande do Sul, que é o pioneiro, tanto a Justiça Federal, do Trabalho e Eleitoral já tinham instituído essa política. O Rio Grande do Sul denomina com o nome de Comissão de Gênero e Raça. E aí, a partir dessa nova visão do CNJ, passou-se a ser estimulado a inserção da temática antidiscriminatória como um todo. E aí, o nosso caso do Maranhão, a nossa resolução, estabelece que o Comitê de Diversidade tem que atuar no eixo, no combate ao racismo, no combate ao sexismo, que aí entra a temática de gênero e a LGBTfobia. Também o nosso comitê atua na temática do chamado capacitismo, que é justamente a discriminação às pessoas com deficiência. Também atuamos no combate ao etarismo, que é a visão negativa ao preconceito, a discriminação ao idoso, e também a gordofobia. Então, veja que o comitê ele acaba tendo um leque de atuação bastante amplo, e aí o grande desafio coordenar essas ações e perceba, por exemplo, o tribunal já tinha a Coordenadoria da Mulher, que trabalha a temática da violência contra a mulher e da valorização de uma política de promoção de igualdade de gênero. Então, o comitê ele não intervém diretamente nas ações das coordenações que já existem, mas o comitê impulsiona para que essas próprias coordenações também percebam a sua atuação na perspectiva antidiscriminatória dos outros eixos. Então, por exemplo, a Ser Mulher passou a trabalhar a temática da violência de gênero, mas voltado também para um público por chamada interseccionalidade racial. Então, essas intersecções, essas conexões entre as várias formas de discriminação, que é a chamada discriminação múltipla, é uma visão que digamos assim, é necessária para o momento histórico que nós estamos vivendo, em que as instituições públicas têm que se posicionar contra essa forma discriminatória com que alguns eixos da sociedade acabam pautando a sua atuação. Então, aí eu parabenizo de forma assim, efusiva a iniciativa do nosso presidente, Lorival Cerejo, e como foi no timing certo, foi justamente no mesmo contexto temporal em que o CNJ também debatia essa temática. Então, não foi uma imposição de fora, foi algo voluntário do Tribunal de Justiça, na pessoa do seu presidente, e que aí está em consonância com a atual política judiciária nacional. Perfeito. Doutor Marco Adriano, que coordena aí o Comitê da Diversidade instituído pelo Tribunal do Maranhão, está conversando conosco aqui no programa Direito no Ar. Nesse tempo aí de atuação do comitê, doutor Marco, o senhor já teria como destacar alguns casos que seriam mais emblemáticos, mais relevantes? Com certeza, Heraldo. Eu reputo as 2 audiências públicas que foram promovidas, a audiência com o Movimento Negro, que ocorreu em agosto de 2020, oportunidade que o presidente do tribunal estava presente e ouvindo representantes tanto da capital quanto do interior, e naquela ocasião foram apontadas as demandas desse público, e um dos temas que foi apontado foi justamente a questão fundiária. Então, veja que o Movimento Negro trouxe para uma reunião um tema que aflige diretamente as comunidades quilombolas. Então, isso, com certeza, impacta na visão do Tribunal de Justiça, e o presidente Lorival Cerejo já firmou o compromisso de instalar a vara agrária, que, logicamente, não vai julgar apenas conflitos
de comunidades quilombolas, mas vai conjugar essa sua atuação também voltada a esse público. Então, foi uma forma bastante interessante, digamos assim, com um resultado prático que nós esperamos que brevemente se concretize, né, com a instalação dessa unidade. Outro ponto que foi apontado pelo movimento negro foi a questão dos eventos, né, das datas alusivas, comemorativas e que representam as expectativas do movimento. Então, nesse sentido, a aprovação do calendário de diversidade pelo comitê tem um impacto positivo e, por exemplo, foi promovido no mês de novembro um webinário sobre crimes raciais e que esteve presentes palestrantes de renome nacional, como André Nicoliti, que é um juiz carioca que já tem uma vivência, uma atuação pela Escola Nacional, justamente na formação de magistrados para esse tema, e, a partir também dessa oitiva, foi promovido outros eventos voltados também ao público externo, como, recentemente, né, agora no mês de março, um evento alusivo ao Dia em Memória às Vítimas do Tráfico Transatlântico de Escravos, né? Então, essa oitiva do público externo, através dessas audiências públicas, que foi promovido por videoconferência, e também a oitiva do público LGBT, que tem um resultado concreto, que foi a alteração do provimento da corregedoria, e agora, no mês de março, novamente, foi feito uma reunião com o movimento e foi apresentado novas demandas, e isso vai representar agora, o Comitê de Diversidade vai apresentar um relatório à corregedoria sugerindo a criação de um formulário eletrônico disponível no próprio site do tribunal para facilitar o acesso à mudança de nome e de gênero no registro civil. Então, são medidas que aparentemente são simples, mas que foram viabilizadas através dessa atuação institucional do Comitê de Diversidade, que representa justamente o feedback, né, do público externo ao tribunal e possibilita ao tribunal dar a devolutiva através do aprimoramento da sua política judiciária. Então, são duas atuações que, ao meu ver, são bastante representativas da forma como o comitê pode contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional. Nós precisamos agora fazer um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta para a segunda parte desta entrevista. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família, evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira, emissora do Estado do Maranhão, com o seu Direito no Ar.
em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Nosso entrevistado de hoje é o coordenador do Comitê da Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão, o juiz Marco Adriano. Doutor Marco, qual é exatamente a composição do comitê? Claro que não deve ter só o senhor como coordenador, imagino que tenha toda uma equipe, né? Justamente, Heraldo, muito boa a tua pergunta. O comitê ele é composto por magistrados e servidores, e essa composição ela simboliza justamente a forma como deve ser pensada a política judiciária, tanto por integrantes da magistratura, que acabam ocupando a cúpula do judiciário, mas também com a participação dos servidores que trazem também o seu olhar, a sua contribuição à definição das políticas institucionais do tribunal. Então, o comitê ele é composto por 2 vagas para magistrados, respeitar a diversidade de gênero, e aí temos atualmente, eu sou o coordenador do comitê, e a juíza Elaine Silva Carvalho, titular da primeira vara de Codó, é a nossa coordenadora adjunta. Temos um servidor, e aí para cada servidor haverá um servidor titular e um suplente. Temos um servidor autodeclarado negro, um servidor autodeclarado indígena, que coincidentemente é uma magistrada, e não identificamos ainda no quadro de servidores um outro servidor autodeclarado como indígena, e temos também um servidor representando, autodeclarado, representando o público LGBT, um servidor acima de 60 anos, representando o público idoso, uma servidora da Coordenadoria da Mulher, e aí as vagas passam a ser por setores, né? Um da Coordenadoria da Mulher, um da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal, um do Recursos Humanos, e aí essa setorização é importante porque faz com que a política, as ações de cada setor passem a ser pautadas na perspectiva da diversidade, e um servidor indicado pela Escola da Magistratura. Então, e também um servidor indicado pela Assessoria de Comunicação. Então, é perceptível, Heraldo, e a todos os telespectadores, é perceptível como a linguagem institucional do Tribunal de Justiça está sendo, digamos assim, amoldada a essa nova perspectiva da diversidade. Então, sejam as campanhas publicitárias, sejam as próprias matérias do Tribunal de Justiça, que mudou o layout do seu site para se tornar acessível. Hoje, uma pessoa com deficiência ela pode utilizar as ferramentas de acessibilidade disponíveis no site do tribunal e, por exemplo, alguns eventos do Tribunal de Justiça passaram a contar com o intérprete de Libras. Então, é um dos objetivos estratégicos que está sendo apresentado para o tribunal a partir agora da elaboração do planejamento estratégico de 2021 a 2026, que o Tribunal de Justiça disponibilize em todos os seus atos públicos um intérprete de Libras para cumprir essa política inclusiva e de respeito às pessoas com deficiência. Então, essas visões, elas partem justamente dessas contribuições que o Comitê de Diversidade, a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça vem apresentando nesse curto espaço de tempo. E eu destaco ainda mais a forma como isso tudo está sendo produzido dentro de um trabalho remoto, né? Estamos em plena pandemia e aí, em breve, que o Comitê de Diversidade vai ter a sua sala física com um servidor para fazer esse atendimento. Então, atualmente, o nosso atendimento ele se dá exclusivamente de modo remoto e qualquer sugestão, inclusive denúncias de práticas discriminatórias no âmbito do judiciário como um todo, seja nas unidades judiciais ou seja nas serventias extrajudiciais, podem ser comunicados ao Comitê de Diversidade através do e-mail comitê.diversidade@tjma.jus.br, ou a pessoa pode optar em fazer essas sugestões e reclamações à ouvidoria do Tribunal de Justiça, que vai ser o canal, digamos assim, de comunicação com o público externo. E aí os canais da ouvidoria estão disponíveis no próprio site do tribunal, inclusive tem um formulário eletrônico que a pessoa pode apresentar a sua sugestão, reclamação, e inclusive podemos
fazê-lo de forma anônima, preservando a sua identidade, mas aí permitindo que ela participe, que ela interaja com o judiciário, contribuindo aí para a melhoria da prestação dos nossos serviços. Perfeito. Doutor Marco Adriano, a gente vive um momento ímpar, talvez não só no Brasil, acredito que no mundo, pelos relatos que a gente percebe. Ao mesmo tempo, grandes avanços na ciência, na tecnologia, coisas inimagináveis, né, e que a gente tenha hoje à nossa disposição. Por outro lado, pessoas questionando que a Terra não seria redonda, questionando a eficácia de vacinas. Então, é algo muito díspare, né? Posições assim muito estranhas, antagônicas. Então, eu imagino que isso reflita, inclusive, na aceitação da existência de um comitê como esse, da diversidade. O senhor encontra esse tipo de resistência dentro do próprio judiciário e na sociedade? Excelente pergunta, Geraldo. Ela permite justamente a gente trazer essa reflexão. Então, o momento em que nós vivemos, né, especialmente com a disponibilidade de redes sociais e a forma como as pessoas estão expressando as suas convicções, a sua liberdade de pensamento, esse contexto ele faz com que haja um acirramento dos extremos, né? De discursos extremistas, de discursos de ódio, de discursos de intolerância. Então, é justamente no momento em que a sociedade, digamos assim, polariza as suas formas de manifestação, é que as instituições democráticas devem dar a sua contribuição ao desvendamento, e aí realmente de retirar a venda dos olhos e permitir uma perspectiva pluralista. Então, a nossa Constituição, seja no preâmbulo, ao afirmar que temos que constituir uma sociedade fraterna e plural, seja nos objetivos da República, do artigo 3º, que enfatiza que deve ser feita a atuação da sociedade, da República, que nós constituímos uma República e um Estado democrático de direito, ele deve ser voltado a uma política não discriminatória. Então, no momento em que há esse acirramento do discurso de ódio e do discurso de intolerância, o Tribunal de Justiça, cumprindo a sua missão institucional, enquanto instituição democrática, somos um dos 3 poderes da República, o Judiciário, então o Tribunal apresenta-se como um farol, como um ponto de iluminação para essa perspectiva. E aí essa iluminação, esse farol, ele é voltado tanto para o público externo, que é uma perspectiva necessária, dar a mensagem ao público externo, mas principalmente trabalhar também o público interno. Nós temos que reconhecer as nossas falhas, os nossos defeitos, e temos que buscar justamente, a partir da identificação dessas falhas, buscar soluções que representem justamente as expectativas que a sociedade busca ao procurar o judiciário. Então, o judiciário ele é a casa da justiça. E qual é o senso, qual é o conceito de justiça? É o conceito de equidade, é o conceito de equilíbrio, é o conceito de promover direitos humanos. Então, hoje, eu não tenho dúvidas disso, talvez quando nós concebemos a Resolução 47 de 2020, talvez nós não tivéssemos a dimensão de que estamos instituindo um órgão promotor de direitos humanos. E o papel do Comitê de Diversidade é justamente esse, promover direitos humanos, e isso se dá em consonância com os tratados internacionais que abordam a temática, e especialmente com a política institucional que orienta nacionalmente a atuação do judiciário. Então, realmente, é um desafio, porque começamos, digamos assim, sem uma diretriz institucional do CNJ, mas rapidamente o próprio CNJ percebendo isso, e estamos aí num contexto da chamada Agenda 2030, que entre os eixos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável está justamente a redução da desigualdade e também a promoção
de políticas antidiscriminatórias, a ODS 16, por exemplo, só para citar, o Tribunal de Justiça demonstra esse alinhamento institucional. Não digo um alinhamento ideológico, já que hoje o discurso quase todo é voltado à ideologia. Não se trata de estabelecer ideologia alguma, mas sim o cumprimento dos compromissos que o Brasil é signatário no âmbito internacional e o cumprimento do que a nossa Constituição já estabelece como diretriz institucional de atuação. Então, o desafio é justamente manter esse equilíbrio, voltar o discurso à linguagem e aprimorar essa linguagem para o público interno, para que este público interno não cometa atos discriminatórios, evite práticas discriminatórias, e também dar a mensagem ao público externo de que as instituições podem ser, sim, procuradas, no caso do judiciário, o acesso à justiça vai ser franqueado, sem as barreiras, sem as práticas discriminatórias. Agora, Heraldo, o desafio é homérico porque vemos um histórico de não discussão dessa temática. E esse é um histórico da trajetória nacional. Então, por exemplo, temos prédios, fóruns, que são inacessíveis. E aí a gente tem que reconhecer isso. E aí cabe ao tribunal criar uma política, criar um planejamento para eliminar essas barreiras arquitetônicas, eliminar a barreira comunicacional, né? A própria acessibilidade da comunicação, e aí só o simples fato do tribunal ter reconhecido a necessidade de criar coordenações para impulsionar essa política já é uma grande demonstração de um avanço. E aí, inserindo tudo isso dentro do planejamento dos próximos 5 anos, isso tendo continuidade, certamente os resultados nós alcançaremos aí a curto, a médio e a longo prazo, conforme definido no planejamento do tribunal. Mas eu reputo extremamente necessário e os resultados, em curto espaço de tempo, já estão sendo evidenciados. Então, o Comitê de Diversidade, em menos de 1 ano, ele já promoveu uma série de eventos e já promoveu audiências públicas e sugeriu alterações normativas que representam justamente o feedback, a evolutiva dessa nossa atuação. Eu vou me permitir insistir nesse ponto, doutor Marcos, porque eu acho que é muito importante essa sua fala, porque ela vai desmistificar muita coisa e validar muita coisa que é importante. Eu diria, doutor Marco, que o problema talvez não seja nem só não discutir. Claro que isso é um grande problema, não discutir essas temáticas. Pior é negar a existência delas ou até ter conceitos totalmente equivocados sobre elas. Por exemplo, o senhor falou muito, e eu achei interessante a sua colocação, de que tudo isso encaminha para a preservação dos direitos humanos. E a sociedade pensa, direitos humanos é coisa de bandido. Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Muito bem, Aldo. Lamentavelmente, essa é a conotação, o senso comum, que é divulgado, inclusive, por alguns segmentos da imprensa, né? De pessoas e também de personalidades nacionais que têm a sua, digamos assim, o seu alcance e o seu convencimento bastante profundos dentro da sociedade. Então, no momento em que uma instituição, e as instituições públicas têm esse dever, isso é um dever, acima de tudo, um dever republicano, é um compromisso de compreender as necessidades e principalmente, de preservar os direitos, a perspectiva dos direitos humanos ela é fundamental. Então, os direitos humanos não faz acepção se o indivíduo é réu em um processo ou se simplesmente ele é um indivíduo. Os direitos humanos eles são concebidos justamente para se compreender que todos nós somos seres dignos de proteção, independentemente dos fatos que nós eventualmente pratiquemos. Então, os direitos humanos eles são inerentes à condição humana, estão conexos à própria questão da existência. Então, por exemplo, o Estado como um todo, a estrutura governamental, ela não existe para satisfazer a si mesma.
o judiciário ele não existe para atender a si próprio. O judiciário ele existe para atender o indivíduo. E aí é o indivíduo homem, é o indivíduo mulher, é o indivíduo que não se identifica com esse aspecto binário, é o idoso, é a criança. Então, não é necessariamente um réu, um criminoso que praticou um crime e está respondendo ao processo. Então, essa não é a perspectiva correta de direitos humanos. A perspectiva dos direitos humanos é de uma amplitude, compreendendo todos nós dentro de uma perspectiva universal. Então, por exemplo, a Carta das Nações Unidas de 1945, ela é um marco instituidor dos direitos humanos no âmbito internacional. Por que a Carta das Nações Unidas tem esse papel fundamental? Justamente porque a gente vinha de um período pretérito de 2 grandes guerras mundiais, de atos extremistas, atos de genocídio. Naquele momento, a comunidade internacional compreendeu a necessidade de estabelecer novas diretrizes uniformes no âmbito mundial. E, ao longo desses 70 anos, 75 anos da instituição da ONU e os demais tratados internacionais que sucederam dentro desse processo internacional, isso impactou de forma decisiva a diretriz constitucional estabelecida pela nossa Constituição de 88. Então, o Brasil, nesses 32 anos de Constituição, evoluiu bastante. Instituições surgiram, como a Defensoria Pública, para atender os vulneráveis, o Ministério Público tendo seu protagonismo, e o Judiciário ele não pode estar alheio a essa realidade. Então, é muito necessária a tua pergunta e muito necessária essa reflexão. Nós temos que nos preservar e entender o pluralismo da composição da sociedade e não observar as coisas apenas sob a perspectiva egoística, mas sim buscar compreender também sobre uma lógica altruísta, uma lógica de solidariedade, como o ministro Reinaldo da Fonseca em sua obra fala, né? Sobre uma lógica da fraternidade. Então, resgatar, inclusive, aqueles postulados da Revolução Francesa para que realmente nós caminhemos para uma sociedade livre, justa e solidária. Perfeito. Então, Marco Adriano, um dado importantíssimo que está me sendo trazido aqui pela nossa competente jornalista e produtora do programa, Jaqueline Rioli, que é assessora de imprensa da Associação dos Magistrados, diz que um levantamento realizado pelo CNJ aponta que a equidade racial na magistratura brasileira só será alcançada no ano de 2044. Ou seja, ainda teríamos que aguardar pelo menos 20 anos para que o quadro de juízes no Brasil seja composto por pelo menos 22,2% de pessoas negras e pardas. O que fazer para mudar essa realidade? Ou não há o que fazer, doutor Marco? Há muito o que fazer, Heraldo. Há muito o que fazer. E o CNJ ele é uma instituição que tem um papel substancial nesse contexto. Então, veja bem, as ações afirmativas, também, que uma delas se traduz, se materializa nas cotas em concursos públicos e em vestibulares, as ações afirmativas elas foram concebidas a partir da perspectiva dos direitos humanos, a partir de um dos primeiros tratados que o Brasil foi signatário, que foi o Tratado da Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Essa convenção é de 67, o Brasil assinou em 69. Então, veja, quando o Brasil assinou, estávamos num período de exceção, um período que existiam limitações ao exercício de direitos fundamentais, mas foi digamos assim, um indicativo desse compromisso que o Brasil, historicamente, sempre manteve, né, essa diretriz de ter um protagonismo no cenário diplomático internacional. Então, eu trago eu indico esse aspecto histórico justamente para trazer que, de 69 para cá, o que foi feito? A Constituição de 88 consagrou a necessidade da redução de desigualdades
e da eliminação da discriminação. A Constituição de 88 reconheceu o racismo como um crime imprescritível e inafiançável. Então, veja, no âmbito constitucional houve o reconhecimento que nós somos uma sociedade discriminatória e somos uma sociedade racista e devemos avançar para não sermos mais praticantes desses atos abomináveis, né, de discriminação. Então, quando em 2010 foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial, nele também foi inserido essas perspectivas já consagradas pelo direito internacional e pela Constituição Federal. E aí o STF apreciou 2 ações constitucionais e declarou a constitucionalidade das cotas raciais em vestibulares. O pioneiro foi da Universidade de Brasília, da UNB. E aí o CNJ, em 2015, aprova uma resolução instituindo que nos concursos para a magistratura e para os cargos efetivos do judiciário deve ser reservado 20% para negros. E aí o conceito de negro são aqueles autodeclarados pretos e pardos. Eu digo autodeclarado porque é o primeiro aspecto. A pessoa tem que se autoidentificar como negro, e aí, dentro da dinâmica do concurso público, vai haver uma etapa chamada de heteroidentificação, em que aquele autodeclarado vai ser submetido a uma avaliação por uma comissão multidisciplinar para confirmar aquela autoidentificação. Então, de 2015 para cá, Heraldo, o CNJ realizou um censo do judiciário, a Associação de Magistrados Brasileiros também, em 2018, fez um censo, e ambos os estudos apontaram que 18,1% dos magistrados se autodeclararam negros. Então, veja, o cenário, o retrato, o recorte que nós temos é de 2018. Não há essas pesquisas sobre a perspectiva racial anteriores a isso. Então, em 2018, com 3 anos da cota, nós tínhamos 18,1% de negros. E aí, quando vai se avançando sobre as instâncias do judiciário, na cúpula do judiciário, nos tribunais superiores, apenas um ministro autodeclarado negro, que é o ministro Benedito Gonçalves, do STJ. Então, de um universo aí de 44 ministros, entre STF e STJ, né? O último e único ministro do STF autodeclarado negro foi o ministro Joaquim Barbosa, que todos conhecem. Então, perceba como isso evidencia uma subrepresentação dos negros nas esferas de poder. E esse extrato dentro do judiciário, que é o único dos poderes em que se insere no quadro através de concurso público. Então, o CNJ, por meio dessa resolução, estabeleceu que em 2022 vai ser feito um novo censo do judiciário. E aí a gente vai identificar o que evoluímos de 2018 a 2022. Esse recorte a gente vai ter a partir do próximo ano. E aí o que foi interessante desse seminário de questões raciais foi justamente essa constatação que você falou, que se mantivermos o mesmo cenário atual, em que já existe a reserva de 20% de cotas, se não for feito nada mais, somente alcançaremos esse mínimo de representação de juízes negros na magistratura em 2044. Então, o CNJ, nesse sentido, aprovou ainda em 2020, outubro de 2020, uma resolução estabelecendo uma reserva de vagas para negros nos seletivos de estágio dos tribunais. Então, o Tribunal de Justiça do Maranhão fez o seu seletivo agora em 2021 e já observou essa resolução do CNJ. Então, 30% das vagas foram para pessoas autodeclaradas negras. O que o CNJ quer com isso? Ampliar a participação, já desde a formação acadêmica, né? Já que o estágio é voltado para o estudante de direito, para despertar nesse público o conhecimento de como funciona o judiciário, e certamente isso vai impactar no interesse pelo ingresso na carreira e também na compreensão de como funciona o judiciário. Eu fui analista judiciário e digo, foi decisivo para a aprovação no concurso e pela escolha da carreira da magistratura. Então, quantos estudantes não têm essa oportunidade? E aí eu digo mais, quantos estudantes negros não têm essa oportunidade, dessa vivência, dessa experiência? Então, o CNJ, ampliando essa cota para 30% no estágio, ele quer justamente fazer com que se alcance
realmente mais pessoas participando de concursos e mais aptas a ingressarem na carreira da magistratura. Isso se chama justamente equidade, isso se chama assegurar a igualdade material, porque há uma metáfora muito representativa do que é a desigualdade e o que é a igualdade material. É justamente uma corrida. Você está numa corrida de 100 metros. O ideal fosse que todos os concorrentes partissem da mesma linha. No cenário atual da sociedade brasileira, não há essa igualdade, há um desnível. Uns começam a corrida mais na frente, outros começam a corrida mais atrás, por aspectos sociais, por aspectos econômicos. Então, como o judiciário é uma instituição democrática, esse pluralismo da sociedade deve refletir na composição do poder. Eu digo judiciário porque é quem está promovendo essa discussão de forma mais efetiva no cenário nacional. As outras instituições, o legislativo, o executivo, têm também que impulsionar esse debate. E aí o judiciário acabou refletindo positivamente, impulsionando, por exemplo, a questão de cotas de fundo partidário, de tempo de televisão, de candidaturas femininas, que já existe desde a lei das eleições de 97, como agora, recentemente, o TSE e o STF confirmou de uma reserva de vagas nas candidaturas por pessoas autodeclaradas negras. Então, qual vai ser o impacto disso? Uma maior difusão, um maior pluralismo racial e de gênero no âmbito das instituições. E é isso que a sociedade espera. Porque, como eu te falei lá no meu exemplo, o preso ele não deve mais se surpreender em ver um juiz negro, ele não deve mais se surpreender em ver um advogado negro, ele não pode imaginar que o negro vai ser apenas o zelador, vai ser está relegado a uma função subalterna de zelador, de motorista. Então, essa mudança do imaginário da sociedade é necessária para que sejamos realmente uma sociedade mais igualitária. Maravilha. Agradecemos a participação do juiz Marco Adriano e a excelente e esclarecedora entrevista. E abrimos espaço agora para suas considerações finais, doutor Marco. Heraldo, primeiramente agradecer a oportunidade pelo convite da Associação de Magistrados. Tenho orgulho de ser magistrado no meu estado do Maranhão, tenho orgulho de integrar a Associação de Magistrados e atualmente estar como primeiro vice-presidente da nossa associação. É uma responsabilidade muito grande, mas também é uma satisfação representar tantos e tantos magistrados e magistradas de grandes serviços prestados ao nosso Estado, né? Então, é uma missão que eu assumi e tenho muita satisfação de ter sido contemplado com o voto dos colegas magistrados que apoiaram a nossa campanha, né? E agradecer o convite do desembargador Lorival Cerejo para integrar o Comitê de Diversidade, parabenizar a iniciativa e me colocar à disposição da sociedade, colocar o Comitê de Diversidade à disposição de toda a sociedade maranhense. Entre em contato conosco. Atualmente, o nosso contato é por e-mail, comitê.diversidade@tjma.jus.br. Em breve, quando superarmos essa dificuldade da pandemia, instalaremos a nossa sala de atendimento presencial ali na Rua de Nazaré, no prédio Guaxinduba, em frente ao IBGE. Então, muito obrigado, Heraldo, pela oportunidade e estamos à disposição. Caso você queira participar do nosso programa com críticas, dúvidas ou sugestões, use o e-mail amaimprensa@gmail.com. E antes de encerrarmos o nosso programa, uma notícia que sensibiliza a todos nós: a Associação dos Magistrados do Maranhão, em parceria com o Instituto Umasol, entidade que atende doentes de câncer do interior do estado, lançou uma corrente de solidariedade que visa arrecadar cestas básicas que serão doadas a famílias carentes afetadas pela pandemia. As cestas podem ser entregues na sede da AMA, de segunda a sexta, das 9 às 12 e das 14 às 16. Ou você pode fazer também transferência bancária para a agência 2972, dígito 6, do Banco do Brasil, conta 37208, dígito 0, ou mandar um Pix
para institutoumassol@gmail.com. Instituto Umassol com HUMASOL @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no ar. A primeira do Maranhão. Timbira.